Ora, boa noite, irmãos. O capítulo 8 de Romanos é frequentemente chamado capítulo do Espírito Santo. E isso, está claro, é por uma boa razão. O estudo que eu vou abordar hoje é muito importante porque está a abordar temas da regeneração, santificação e glorificação. Em Romanos 3, versículo 10, como abordámos previamente, vemos que Paulo explicou que não há justo nenhum sequer. E depois, mais adiante, em Romanos 7, versículo 23, Paulo admitiu que continuava sempre batalhando contra o que ele referiu a lei em seus membros, que é esta lei dos nossos membros, a lei do pecado, a lei carnal em que nós estamos sujeitos. No capítulo 8, versículo 5, depois Paulo continua a dizer que nós não devemos estar a cuidar das coisas da carne, mas das coisas do Espírito, para que vivamos segundo o Espírito. Isso é citando partes do versículo 5. E depois no versículo 6 diz: quando as nossas mentes estão inclinadas ou voltadas ou pensando continuamente na carne, isso é a morte. E por isso diz que devemos estar mentalmente inclinados para as coisas do Espírito. Ora, depois no versículo 9 de Romanos 8, diz: se realmente temos o Espírito de Deus, isso define um verdadeiro cristão. E um verdadeiro cristão é aquele que, como lemos no versículo 10 de Romanos 8, em que as obras do corpo estão mortas, porque não queremos pecar. Então vemos aqui alguns pontos importantes acerca do Espírito Santo, ou digamos assim, algumas obras práticas ou frutos do Espírito Santo. Primeiro, o Espírito Santo de Deus nos ajuda a afastarmos-nos ou afastar as nossas mentes das coisas da carne. E por isso nós temos de estar inclinados para as coisas do Espírito, em vez de inclinados para as coisas da carne. Por isso o Espírito Santo de Deus é que nos ajuda a pensar e a viver de acordo com a vontade de Deus. No versículo 11 também lemos: e se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Isto é, se nós nos mantivermos fiéis até ao fim, Deus, através do seu poder, do seu Espírito, do Espírito Santo de Deus, nos dará a vida eterna. Depois lemos no versículo 13, diz assim: porque se viveres segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificares as obras do corpo, vivereis. Isto é, se pelo Espírito, usando o Espírito de Deus, somos verdadeiros cristãos, então estaremos mortificando as obras do corpo. E então viveremos, isto é, teremos a vida eterna. Depois, onde terminamos na semana passada, ou no estudo passado, no versículo 14, lemos: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são
os filhos de Deus. Aqui vemos que um verdadeiro cristão, este é o terceiro ponto, é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Sim, abordei, digamos assim, 3 pontos. Primeiro, o Espírito Santo nos ajuda a afastar as nossas mentes das coisas da carne. Segundo, se formos fiéis até ao fim, Deus, através do seu poder, do Espírito Santo, nos dará a vida eterna. E por isso vemos, uma vez mais, aqui as obras do Espírito Santo. Por isso este capítulo é acerca do Espírito Santo. E depois lemos no versículo 14, que diz que se somos guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Este é um ponto muito importante para nós entendermos acerca do que é ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Primeiro, aqui é uma definição adicional do que é um verdadeiro cristão. Porque a definição inicial de que é um verdadeiro cristão está no versículo 9, que é aquele que tem o Espírito de Deus, que é o Espírito de Cristo, que é o mesmo Espírito. Por isso, está aqui uma definição adicional do verdadeiro cristão. É aquele que é guiado pelo Espírito Santo. Por isso é aquele que tem o Espírito Santo e que é guiado pelo Espírito Santo. Seguidamente, este versículo nos está a dizer que o Espírito Santo de Deus nunca nos vai forçar a fazer uma coisa. Nunca vai dominar a nossa vida. Nunca vai possuir a nós. Mas ele nos guia. Depois também, esta palavra de que é guiado pelo Espírito Santo implica uma submissão voluntária. Isto é uma rendição da nossa parte ao Espírito Santo de Deus. E um outro ponto acerca daqui é que o verdadeiro cristão é guiado, diz aqui por os que são guiados, é aqui a falar de um modo, digamos assim, contínuo, progressivo, isto é, sendo continuamente guiado. Deus está conosco. Em João 14, versículo 16, vejamos aí brevemente, João 14, versículo 16, lemos: Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, isto é o Espírito Santo, para que fique convosco para sempre. Isto então, o Espírito Santo está conosco, está-nos a guiar. Quando nós recebemos o Espírito Santo do Pai, através de Jesus Cristo, após o batismo e a imposição das mãos, o Espírito Santo fica conosco para sempre, a não ser que nós o rejeitemos, o afastemos de nós. Por isso, o Espírito Santo fica conosco. Ou, em outras palavras, está ao nosso redor, apontando ou ajudando-nos na direção correta. Assim, o Espírito de Deus está aqui para nos guiar, nos fortalecer, nos capacitar, para nos ajudar a vencer, para trazer todas as coisas à nossa lembrança. Em outras palavras, é um poder espiritual que vem do Pai para nos ajudar. E, adicionalmente, aqui no versículo 14 de Romanos 8, diz que são filhos de Deus. Um verdadeiro cristão é um filho de Deus. A palavra grega aqui, filho, é hios, palavra grega 5207, que significa um filho, uma criança. Por isso, agora, Paulo começa de uma maneira breve neste capítulo, mas nós vamos elaborar mais detalhadamente. Mas Paulo aqui está a dar um sumário breve do processo de geração e do novo nascimento. Está a dizer que, o versículo 14, são filhos de Deus. Então, o que é ser filho de Deus? Requer uma geração e requer um novo nascimento. Então, voltando atrás um pouco ao versículo 9, lemos que
que o Espírito de Deus habita em vós. E também lemos em João 14, versículo 17, João 14, versículo 17, quando estava a falar aos apóstolos antes do dia de Pentecostes, diz em João 14, versículo 17, diz: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. E por isso estamos a ver aqui que o Espírito Santo de Deus, que o mundo não tem. Sim, muitas pessoas no mundo dizem, olha, temos o Espírito. Mas não é o Espírito de Deus. É o outro Espírito. Por isso, precisamos de entender claramente que quando temos o Espírito de Deus, ele estará em nós, é o que diz aqui no versículo 17, e o que é que estava a dizer? O que é que estava a dizer Jesus Cristo aos apóstolos após a última cerimónia da Páscoa, antes dele ser traído? O que é que ele estava a dizer? Que o Espírito habita com eles e estará em vós. Habita convosco. Quer dizer, está convosco. É como, por exemplo, um membro da sua família pode habitar consigo, mas não está dentro de você. Habitar convosco é habitar, por exemplo, na sua casa, e por isso o Espírito Santo habita conosco. Mas estar em nós é algo diferente. E por isso, no contexto desta secção de Romanos 8, nós vamos hoje, vou usar esta palavra, cavar um bocadinho mais fundo, em vez de arranhar a superfície. Vamos analisar mais profundamente estes 3 passos importantes de, primeiro, geração ou regeneração. Segundo, santificação. E terceiro, glorificação. Então eu vou referir algumas vezes a um estudo doutrinário que eu pus recentemente no nosso site, que é intitulado O Significado do Novo Nascimento. Ora, vamos dar então em brevemente um cenário aqui do que nós temos usado na igreja há muitos anos e que é uma boa analogia para entendermos este processo pelo qual o Pai nos está a fazer filhos dele. E isso é a analogia da reprodução física humana. Ora, o que acontece depois da fecundação ou da geração por parte do pai, há um certo período de tempo até o nascimento. Ou, noutras palavras, desde a concepção, que é a parte da mãe, digamos assim, que o pai gerou e o bebê teve uma concepção dentro do ventre da mãe, até o nascimento, ou ao parto, ou ser dado à luz, há um período de crescimento dentro do ventre. Num ponto físico, é 9 meses, que chamamos a gestação. Ora, após a concepção ou a geração, o óvulo foi fertilizado e então é conhecido como um embrião e também, dependendo do seu tamanho ou processo no crescimento, também um feto. Então, durante esse período da gestação, de 9 meses, esse embrião feto vai crescendo, mas ainda não nasceu. Ainda o bebê não deu à luz, digamos assim. Por isso vemos um processo de crescimento no ventre, um crescimento no ventre de uma criança de seus pais, mas ainda não nascida. Por isso,
o pai já gerou a criança, digamos assim, já originou. Mas a mãe ainda não deu a criança à luz. Ora, comparando isto a um processo espiritual, está claro, nós sabemos que há uma chamada, o chamado, a pessoa responde a essa chamada, reconhece que precisa acreditar no sacrifício de Cristo e tem que haver um arrependimento. Após esse arrependimento, a pessoa faz o que nós chamamos o batismo, mas, em outras palavras, é a nova aliança, isto é, um compromisso, uma aliança, um compromisso, e após o batismo, pela imposição das mãos, recebe o Espírito Santo de Deus. Este ato de receber o Espírito Santo de Deus é o ato de regeração, gerado uma segunda vez. Então vamos agora ver aqui este novo estudo bíblico que eu mencionei a vocês há pouco. Vou ler aqui na página 30, que é o apêndice I, na secção analogia do nascituro, e vou ler o primeiro parágrafo, e diz assim: a analogia da concepção física e do nascimento foi usada para descrever o processo que ocorre na vida de um cristão, incluindo o início da conversão e o momento da ressurreição. Vemos então o processo, inclui isto tudo, desde a geração até a ressurreição. Este é o processo completo. Ora, este momento da concepção foi comparado ao momento da imposição de mãos para se receber o Espírito Santo. A vida de um cristão foi comparada ao desenvolvimento de um feto no ventre da mãe. E, de acordo com essa analogia, o indivíduo nasceria na família de Deus por meio da ressurreição dos mortos. Então, este, como vemos, é exatamente o que expliquei e que está aqui neste estudo doutrinário. Depois, lemos, por exemplo, em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13, que diz que somos batizados em um espírito, formando um corpo. A palavra formando vem do grego 1519, eis, para dentro de um corpo. E por isso, esse desenvolvimento espiritual, deste, digamos assim, feto espiritual, no ventre da mãe espiritual, que é a Igreja de Deus. Ora, como é que eu posso dizer que a mãe espiritual é a Igreja de Deus? Olha, então, vamos provar isso primeiro olhando a Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12, versículo 22. Hebreus, capítulo 12, versículo 22 e 23. Mas chegastes ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, à Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, à universal assembleia e igreja dos primogênitos. A igreja dos primogênitos, que é a igreja de Deus, que somos nós, é a Jerusalém celestial. A igreja é chamada a Jerusalém celestial. E também, se formos vermos em Gálatas, capítulo 4, versículo 26, Gálatas, capítulo 4, versículo 26, lemos: mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é a mãe de todos nós. Ora, a Jerusalém de cima é a igreja, e a igreja é a nossa mãe espiritual. E por isso, na igreja temos ministros de Jesus Cristo que estão a fazer a responsabilidade aí na igreja, como a mãe, para alimentar espiritualmente este feto espiritual no ventre da mãe espiritual, que é a igreja, até chegarmos ao ponto
para os filhos, digamos assim, nascerem, isto é, para dar à luz. E por isso a responsabilidade do ministério hoje em dia é de alimentar o rebanho de Deus. E como lemos em 1 Pedro capítulo 5, versículo 2, diz: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós. Por isso, a responsabilidade do ministério da Igreja é de apacentar o rebanho. Continuando neste estudo bíblico, ainda na página 30, no parágrafo seguinte, lemos: esta analogia mostra que a salvação é um processo, não apenas um ato que ocorre e termina na conversão. Ela mostra que um cristão deve crescer e se desenvolver, e que a conversão, como a concepção, é apenas o começo e não o fim. Isto é, nós devemos crescer e desenvolver, como lemos em 2 Pedro capítulo 3, versículo 18, que diz: antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E também lemos em Efésios capítulo 4, versículo 11 a 13, Efésios capítulo 4, versículo 11 a 13, que lemos: ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Quer dizer, Deus deu à igreja ministros, querendo o aperfeiçoamento dos santos, que são os irmãos na igreja, para a obra do ministério, para a hora de aprenderem a ser servos. Para quê? Para a edificação do corpo de Cristo. Isto é, para o crescimento espiritual da igreja de Deus, que é o corpo de Cristo. Versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé. Para todos sermos unidos na fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Por isso, o processo de salvação é para nós crescermos espiritualmente enquanto estamos dentro do ventre da mãe espiritual, que é a igreja, até chegarmos à medida da estatura completa de Cristo. Então vamos também continuar a ler aqui deste estudo doutrinário. Agora vou ler da página 3, que é intitulada O Processo da Salvação. Eu vou ler estes 2 primeiros parágrafos. Diz assim: a salvação é um processo que inclui 2 etapas principais. O primeiro estágio começa com o chamado por Deus, o entendimento da sua verdade, a fé em Jesus Cristo com o nosso Salvador, o arrependimento e a submissão a Deus, seguido do batismo e do perdão dos pecados passados e o recebimento do Espírito Santo. Essa parte do processo nós chamamos de conversão. Assim, um cristão é visto como convertido. A palavra conversão se refere a uma mudança pessoal. Uma pessoa convertida é uma pessoa mudada. Embora a conversão ocorra num tempo definido, ela começa com um processo, isto é, com o arrependimento, e que culmina em um evento, o batismo, e a imposição das mãos para receber o Espírito Santo de Deus. Isto é, o processo da conversão. Este evento define a mudança que ocorre no indivíduo como resultado da ação de Deus nele. É claro que a mudança não se detém no batismo. O arrependimento e a superação devem durar toda a vida da pessoa verdadeiramente convertida. Então, é apropriado dizer que a salvação inclui muito mais do que o arrependimento e o batismo. O processo não termina no batismo e no recebimento do Espírito Santo. Na verdade, isso é apenas o começo. Esse é o primeiro estágio ou evento no processo da salvação. Na Bíblia, a conversão é representada como um processo milagroso de transformação de vidas.
Ela começa com Deus abrindo as mentes daqueles a quem Ele está chamando, para que possam começar a entender as Escrituras com uma clareza e profundidade. E que nunca poderiam alcançar por sua conta própria. Se essas pessoas decidirem atender ao chamado divino, suas mentes serão abertas para compreender a palavra de Deus, que então começa a fazer sentido para elas. E esse processo de conversão também diz respeito ao conceito de vencer e crescer na graça e no conhecimento, segundo Pedro 3, versículo 18, como li há pouco, que é um processo para toda a vida. Quando recebemos o Espírito de Deus, começamos uma nova vida de crescimento espiritual e de substituição da nossa natureza humana egoísta pela sagrada natureza de Deus. Após o batismo, Deus começa a transformar nossas vidas através do poder do seu Espírito. Ora, irmãos, então vemos aqui que é um processo de crescimento e desenvolvimento com a ajuda do Espírito Santo de Deus até a ressurreição. Por isso, somos filhos agora, mas ainda não nascemos de novo. Por isso é que lemos em Romanos 8, versículo 14, guiados e são filhos de Deus. Por isso, como eu disse, analisando isto mais profundamente, somos filhos de Deus, somos gerados filhos de Deus e estamos a ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. No versículo 15 de Romanos 8, então continuamos a ler e diz: porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estares em temores, mas recebeste o espírito de adoção, pelo qual chamamos Abba Pai. E por isso, esta tradução aqui da palavra adoção seria uma melhor tradução da palavra filiação, e que este estudo bíblico que eu mencionei explica várias vezes. E por isso, vemos aqui que, continuando no versículo 16, o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Isto é, somos realmente filhos de Deus. Como é que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus? Porque lemos, por exemplo, em Gênesis capítulo 1, versículo 24, Gênesis 1, versículo 24 e 25. Aqui a falar acerca de como Deus criou. Vejamos aqui Gênesis 1, versículo 24 e 25. E disse Deus: produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis e feras da terra conforme a sua espécie. E depois diz, e assim foi. E fez Deus as feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Por isso, Deus cria seres conforme a sua espécie. O Pai nos gerou de novo, isto é, nos fez de acordo com a sua espécie quando recebemos o Espírito Santo de Deus. Vejam em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Diz assim: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo. É esta regeneração. A palavra grega aqui é anaganao, a grega número 313, nos gerou de novo.
para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Sim, uma vez que Jesus Cristo ressuscitou, ele foi para o céu e ele, depois, no dia de Pentecostes, nos enviou o Espírito Santo para nós podermos ser gerados de novo, e nós somos gerados de novo quando recebemos o Espírito Santo pela imposição das mãos após o batismo. Agora, continuando a ler neste estudo bíblico, vejamos agora a página 10. Na página 10, lemos assim: a palavra anagnau, esta é a palavra que dá referência aqui agora mesmo, que nascemos de novo, ou nos gerou de novo. Anagnau, em 1 Pedro capítulo 1, versículo 3. A palavra anagnau é usada para o estágio atual, isto é, o processo de procriação e conversão, como visto em 1 Pedro 1, versículo 3. Foi o que acabei de ler agora mesmo. E também lemos isso em 1 Pedro 1, versículo 23. Veja aqui, 1 Pedro capítulo 1, versículo 23. Diz assim: sendo de novo gerados. Isto é uma vez mais a palavra anagnau. Não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Então vemos aqui, a vida humana é gerada por uma semente corruptível, isto é, o esperma físico masculino. A vida divina é gerada por uma semente incorruptível, que é o Espírito Santo de Deus, quando recebemos o Espírito Santo de Deus após o batismo pela imposição das mãos. Continuando então a ler aqui na página 10, vou então continuar a ler aqui. Diz assim: o contexto aqui da palavra anagnau aqui em Pedro é a origem. Quando diz não de semente corruptível, mas de incorruptível, o foco está, diz aqui, na origem da nova vida do cristão. Ou seja, na nova geração, ou regeneração, ou gerados de novo pelo Espírito Santo, que é a semente incorruptível do Pai. 1 João, capítulo 3, versículo 9. Vejamos aqui, 1 João, capítulo 3, versículo 9. Diz assim: qualquer que é nascido de Deus, isto é, gerado de Deus, não permanece em pecado, isto é, na prática do pecado, como podem ler no contexto, porque a sua semente, a semente de Deus, que fomos gerados, permanece nele e não pode pecar, porque é nascido ou gerado de Deus. Então somos gerados de Deus. É esta semente incorruptível. Aí lemos aqui que a capacidade do Espírito Santo em nós nos ajuda a entender as coisas espirituais. Vejamos então aqui o seguinte parágrafo, aqui também na página 10, que diz: Pedro está descrevendo um processo, um evento passado que se relaciona com o presente. O relacionamento estabelecido entre Deus e o homem ao receber o Espírito Santo de Deus através da pregação da palavra de Deus, sim, porque recebemos a pregação da palavra de Deus, isso dá frutos. 1 Pedro 1, versículo 25, as pessoas se arrependem, e depois continuando. Isto é o que acontece quando uma pessoa é engendrada novamente, ou gerada de novo, a palavra anagnau, com uma nova vida em Cristo e reveste de um novo homem. Isso é o que vocês sabem muito bem, quando somos revestidos, ou devemos revestir do novo homem. Efésios 4, 24 e Colossenses 3, versículo 10. Isto é, vestirmos do novo homem. Este versículo descreve como Deus regenera uma pessoa pelo seu Espírito, abrindo sua mente para entender a palavra da verdade. Vejam então 2 Coríntios,
1 Coríntios, capítulo 2, versículo 11. Por qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Por isso, quando temos o Espírito Santo e somos regerados por Deus com o Espírito Santo, Deus abre a nossa mente para entendermos a verdade. Quando lemos a Bíblia, as coisas começam a fazer senso. Começamos a entender as coisas. Também, por exemplo, lemos em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2, em que Pedro então compara este novo convertido a um bebé recém-nascido que precisa do leite espiritual de Deus para crescer espiritualmente. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2. Diz assim: desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Ora, então vemos aqui um entendimento acerca do como é que é dizer, do recém-nascido. Ora, tivemos a explicar a analogia dentro do ventre, mas agora está a usar uma analogia diferente de um recém-nascido. Então vamos ler aqui na página 30 deste estudo doutrinário do Novo Nascimento, diz assim: entretanto, como acontece em qualquer analogia, há limitações no uso da ilustração de um nascituro para descrever um cristão. Sim, a ilustração de ser gerado e estar a crescer no ventre, sim, é bem aplicável, mas não é completa. Okay? Então, continuando a ler aqui, uma das limitações desta analogia é que um feto no ventre de sua mãe não pode fazer escolhas ou tomar decisões individuais, nem desenvolver os atributos importantes de caráter, da linguagem e todos os ramos do conhecimento, capacidades e outras habilidades que são desenvolvidas somente após o nascimento e que precisam ser aprendidas. Nesse aspecto, um cristão não pode ser comparado a uma criança que ainda não nasceu. E por isso vemos aqui, há uma analogia que explica até um certo ponto estas coisas espirituais. Mas depois temos, essa analogia tem limitações. E por isso então, vamos agora usar a analogia de uma criança a crescer. E por isso, continuando a ler aqui, como estava a dizer, neste aspecto, um cristão não pode ser comparado a uma criança que ainda não nasceu. A tomada de decisões, o desenvolvimento do caráter, a educação, a disciplina, as aptidões e habilidades precisam ser desenvolvidas continuamente desde o nascimento até à idade adulta. Neste sentido, a vida de crescimento e desenvolvimento espiritual de um cristão pode ser melhor comparada à de uma criança ou de um adulto do que à vida de um nascituro. Um cristão é aquele que participa ativamente na superação e do crescimento na graça e no conhecimento como parte do processo de salvação. E por isso vemos, é um processo de crescimento e que envolve o desenvolvimento de caráter. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, está a falar eleitos, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para obediência. Ora, isto não é comparado a um feto, mas é comparado a um bebé recém-nascido, porque diz assim, porque é um bebé que é alimentado, que está a crescer fisicamente, e assim, em analogia, os cristãos devem crescer espiritualmente. Crescer até quê? Qual é a meta? A meta é ser um homem perfeito. Isto então é um processo que nós chamamos de
santificação. Por isso aqui no versículo 2 diz a santificação do Espírito para obediência. Em Efésios capítulo 4, versículo 11 a 13, Efésios capítulo 4, versículo 11 a 13, Efésios capítulo 4, versículo 11 a 13, que é uma secção que já li há pouco, mas é importante ler de novo para pôr o contexto aqui bem claro. No versículo 11 está a dizer que Deus nos deu ministros na Igreja de Deus. No versículo 12 diz, querendo o aperfeiçoamento dos santos, é para o aperfeiçoamento dos santos, isto é para a santificação, para o crescimento espiritual dos santos, para a obra do ministério, isto é para a obra, a palavra grega aqui é diaconisa, é o ato de servir. Estamos aqui para crescer, para edificar a igreja, a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja de Deus, isto é para crescermos, para aprendermos a servir aos irmãos, uns aos outros. Até, versículo 13, até que todos cheguemos à unidade da fé. Isto é, estamos firmes no nosso conhecimento e então chegamos a um ponto que não estamos deliberadamente a pecar, mas que estamos a vencer os nossos pecados, estamos a ser santos, estamos a crescer no conhecimento de Cristo, vir a ser como Cristo é, santo, uma pessoa que não pecou. E por isso a nossa mente está a ser moldada, transformada, firmada no ato do caráter de Deus. Como Paulo diz em Romanos 7, 23, que lemos anteriormente, diz assim, ele tem esta luta com a lei da carne contra a lei do entendimento dele, que é o que ele recebe pelo Espírito Santo, e por isso há esta guerra, esta batalha dentro dele. E ele então está a batalhar contra as coisas da carne. E por isso a lei de Deus, a lei do nosso entendimento, através que nós recebemos pelo Espírito Santo, que por isso é que diz a santificação para a obediência, agora está a ser escrita na nossa mente e no nosso coração, como lemos em Hebreus 8, versículo 10. Continuando então aqui em Efésios 4, acabamos de ler o versículo 13, agora o versículo 14, para que não sejamos mais meninos, inconstantes. Vemos aqui então que a analogia agora é de uma criança a crescer, a ficarmos adultos, espiritualmente. Meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Precisamos de ficar maduros, crescer. E então a obra dos ministros de Deus, como lemos no versículo 11, que estão aqui na igreja, para nos ajudar e para nos proteger, para nos realinhar na direção correta. E por isso, quando nós estamos neste processo de crescimento, para que quando viermos a ser transformados em seres espirituais, na ressurreição, isto é, quando realmente nascermos de novo, de seres físicos para seres espirituais, nascer de novo, não seremos bebés espirituais no reino de Deus, mas seremos seres espirituais de perfeição e incapazes de pecar, porque passamos por este processo de aprendizagem e crescimento durante a nossa vida física. E por isso lemos, continuando aqui a ler em Romanos 8, acabamos de ler o versículo 16, agora vamos ler o versículo 17. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros. Também. Verdadeiramente herdeiros de Deus. O que é isso? Vamos herdar Deus. Vai ser uma ressurreição em glória. Vai ser a glorificação. E
co-herdeiros com Cristo. Então vamos realmente ser filhos de Deus, vamos herdar, isto é, ser filhos de Deus, como diz Deus, herdar Deus, e isto é, vamos ser membros da divindade. Por causa disso, é que é muito importante entendermos a natureza de Deus. Quem é Deus? É muito importante para entendermos o plano de Deus para a humanidade. Pois precisamos de entender que a meta é para sermos da família Deus. Para sermos parte desta família. E por isso Deus não é um clube privado de somente 3 membros, Trindade, mas é uma família em que nós poderemos ser membros dessa família. E por isso é que é importante entender a natureza de Deus. Porque isso é parte do plano de salvação. E por isso é que o diabo quer esconder este plano de Deus. Como leem em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Vejamos aí. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. 2 Coríntios 4, versículo 4, diz assim: nos quais o Deus deste século, que é o diabo, cegou os entendimentos dos incrédulos. Como? Com as suas mentiras, mas uma delas é a Trindade. E por isso, com este entendimento cegado por causa da Trindade, eles não entendem. Por isso é que diz, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. Para que não entendam a glória que vamos ter, que vamos ser membros da família de Deus. Que é a imagem de Deus. E por isso, Satanás, com estes enganos, um deles sendo a Trindade, está a esconder o entendimento do Evangelho da glória, desta boa nova da glória, que vamos ser glorificados, membros da família de Deus. E sim, também lendo aqui em Romanos capítulo 8, versículo 17, diz assim, e co-herdeiros de Cristo. O que é que Cristo vai herdar? Vai herdar o universo. Hebreus capítulo 6, versículo 8, versículo 6 a 8, diz assim, o que é o homem para que dele te lembres? Ou o filho do homem para que o visites? Tu o fizeste um pouco menor que os anjos. De glória e de honra o coroaste. Sim, já coroou Jesus Cristo, mas vai coroar os outros filhos de Deus. Nós, na ressurreição. E o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Tudo vai ser de Cristo. E nós vamos co-herdar, vamos co-herdar com Cristo. Como lemos em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 22 a 23, diz, porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem. Cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, primeiro. Depois os que são de Cristo na sua vinda. Por isso vemos que todos serão vivificados, mas cada um ao seu próprio tempo, na sua ordem. Os de Cristo, à vinda de Cristo, à nova ressurreição. Voltando de novo a este papel, ao estudo doutrinário, na página 32, lemos, portanto, a Bíblia usa a analogia do nascimento para descrever 2 etapas do processo de salvação. Como mostramos, a primeira etapa, ou conversão, refere-se à procriação divina de uma criança. Não a uma criança em desenvolvimento dentro do útero. Esse bebê em Cristo deve crescer e desenvolver até atingir plenamente a maturidade cristã.
Por isso, a analogia da procriação ajuda a entender que somos realmente filhos de Deus, gerados por Deus. Mas depois precisamos de entender a analogia de que estamos a crescer como crianças para ser adultos. Isso é importante entendermos. As referências bíblicas a Jesus como o primogênito, prototokos, que é em grego, se relacionam à etapa que ocorrerá no momento da ressurreição. Isto é, o nascimento na própria família de Deus. Vejam em Colossenses, capítulo 1, versículo 18. Colossenses, capítulo 1, versículo 18. Colossenses, capítulo 1, versículo 18. E diz, e ele é a cabeça do corpo, da igreja. Jesus Cristo é o cabeça da igreja. E depois diz, é o princípio e o primogênito, prototokos, o primeiro que nasceu de novo. Como? Dentre os mortos. Prototokos significa o primeiro que nasceu de novo. O primogênito, dentre os mortos. Para que em tudo tenha preeminência. Isto é um assunto que será abordado em muito mais detalhe quando eu fizer o estudo bíblico acerca do livro de Colossenses. Ora, o nascimento de novo, por isso, vai ser quando Jesus Cristo retornar à primeira ressurreição. Vejam 1 João, capítulo 3, versículo 2. 1 João, capítulo 3, versículo 2. Diz assim, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Realmente agora somos filhos de Deus. Fomos regerados pelo Espírito Santo, pelo poder de Deus, pela semente divina, pela semente incorruptível. Mas ainda não é manifesto o que haveremos de ser. Porquê? Porque haveremos de ser um ser espiritual. E quando Ele se manifestar, isto é Jesus Cristo, quando Ele retornar, seremos semelhantes a Jesus Cristo. Isto é, teremos uma glória do género dele. Porque assim como é, isto é, como Jesus Cristo é, glorioso e ser espiritual, o veremos. Então, que tipo de corpo é esse? Ora, vejamos isso em 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15. No versículo 35 diz, mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? E depois lemos um bocadinho mais adiante a resposta no versículo 42. Assim também a ressurreição dentre os mortos. Semeia-se o corpo em corrupção e ressuscitará em incorrupção. Se nós sabemos, quando uma pessoa idosa está a ficar cada vez mais velhote e mais fraca, é, digamos assim, semeada em corrupção, mas ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. 44. Semeia-se corpo natural, ressuscitará um corpo espiritual. Há corpo natural e há também corpo espiritual. Isto é, glorificado. E depois no versículo 49 lemos, e assim como trouxemos a imagem do terreno, isto é, de Adão, assim traremos também a imagem do celestial, Jesus Cristo agora como um ser espiritual. Agora, voltando aqui a este artigo aqui do estudo doutrinário, também na página 32, leio. Evidentemente, um cristão deve crescer até atingir a maturidade espiritual e se tornar um adulto
espiritual. O desenvolvimento físico e mental de um ser humano, desde o nascimento até a fase adulta, é uma analogia do crescimento e do desenvolvimento espiritual necessários para um cristão. Paulo expressou este crescimento nos seguintes termos: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, isto é, maduro, à medida da estatura completa de Cristo, como lemos em Efésios 4, versículo 13. Por isso, irmãos, vemos aqui estas etapas do nascimento. Perdão, a regeneração, este processo de crescimento, pela santificação, e finalmente a última etapa, porque a primeira é a regeneração, a última grande etapa é a glorificação. E por isso vemos que há um processo de crescimento entre a regeneração e a glorificação. Porque isto não é imediato, irmãos. Porquê? Porque este processo no meio. Porque devemos ser treinados, irmãos. Devemos desenvolver caráter. Isso leva tempo. E receber o Espírito Santo de Deus é pura e simplesmente o primeiro passo. Então, continuando em Romanos 8, versículo 17, na parte final do versículo 17. E diz assim: se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Esta glorificação é condicional. Se com ele padecemos, também com ele seremos glorificados. E este ato de sofrimentos é o que Paulo depois está a descrever no versículo 18. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo, isto é, estes sofrimentos, estas dificuldades, todos nós temos. Uns têm umas dificuldades, outros têm outras, mas todos nós temos dificuldades. As aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Não tem nada a comparar com a glória que vamos ter. Versículo 19. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Espera o aparecimento, o nascimento de novo dos filhos de Deus. Toda a criatura espera isto, toda a terra espera isto, e quando houver os filhos de Deus a reinar na terra, toda a criação se vai tornar como um Éden, um paraíso. Versículo 20. Porque a criação ficou sujeita à vaidade. Ou, em outras palavras, se estivermos a falar de seres humanos, à depravação moral. Se estivermos a falar de coisas físicas, estão a ficar, por exemplo, enferrujadas e coisas assim. Não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Do que a sujeitou. Porquê? Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção. A criatura, os seres humanos, vão ser libertados da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Hoje estamos, digamos assim, servos desta lei que Paulo referiu acerca da lei do pecado que está nos seus membros. Mas vamos então ser libertados disso para a glória de filhos de Deus. Versículo 22. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Isto é, estamos todos neste processo do nascimento físico para virmos a ser um ser espiritual. Está aqui a comparar o nascimento de uma criança sendo dada à luz e finalmente toda a humanidade vai passar por estas dificuldades para haver então um maravilhoso
mundo de amanhã. Ora, irmãos, este processo é bem descrito em Tito. Tito, capítulo 3, versículo 4 e 5. Tito, capítulo 3, versículo 4 e 5. Aí diz, mas quando apareceu a benignidade e a caridade de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras da justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou, como? Primeiro, pela lavagem da regeneração e segundo, digamos assim, pela lavagem da renovação, ambos do Espírito Santo. Por isso, tomem atenção a estas duas palavras, pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Regeneração e renovação. Vejamos então aqui, uma vez mais, este artigo, estudo doutrinário, na página 7, diz assim, a palavra regeneração, aqui em Tito, capítulo 3, versículo 5, a palavra regeneração vem do grego paligenesia, que é importante para nos ajudar a entender a analogia do novo nascimento. No dicionário de Vines, o significado exegético e expositivo das palavras do Antigo e Novo Testamento define paligenesia como um novo nascimento. Palin, de novo, e Gênesis, nascimento. O dicionário exegético do Novo Testamento define como o início de uma nova vida de um indivíduo ou de um povo. Isto é, esta regeneração. Esta palavra é uma combinação dos termos Palin, de novo, e Gênesis, fonte, origem, início, nascimento, descendência, procriação, existência. Portanto, ela é usada para se referir à regeneração espiritual. Isso representa um novo começo. Somos regenerados. Por isso é que lemos em... vou também ler aqui o outro capítulo que diz claramente, a palavra regeneração aqui se refere a algo que ocorre no batismo. Somos salvos nesse tempo, embora o processo de salvação ainda não esteja completo. Somos salvos nesse tempo da vida e da situação do pecado, segundo a misericórdia de Deus. A lavagem ou purificação dos pecados passados está associada à regeneração. Por isso, o batismo por imersão em água significa a purificação dos pecados cometidos pelo velho eu, velho homem. E também simboliza a morte do velho homem e marca o início do novo homem como uma expectativa do novo corpo na ressurreição. O crescimento espiritual daquele ponto em diante e avaliado por meio é realizado por meio da renovação do Espírito Santo. Então, por isso é que lemos em Romanos 12, versículo 2. E não nos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em conclusão, irmãos, vemos aqui a importância da obra do Espírito Santo de Deus, que, como mencionei ao início, é o tema central do capítulo 8 de Romanos. Após o chamado e a conversão e o compromisso do batismo, recebemos o Espírito Santo de Deus. Isso é o início de uma nova vida, do novo eu. Isso é o primeiro passo. Como filhos de Deus, essa nova vida é iniciada, pois foi gerada de novo. Isto é que se chama a lavagem da regeneração do Espírito. E tornamos seus filhos e filhas, mas devemos crescer na graça e conhecimento de Jesus Cristo, devemos forçar a ser santos, santificação, com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Isso é a lavagem da renovação, ou digamos assim, santificação do Espírito.
Ora, isso necessita sermos provados e testados. Depois de uma vida de crescimento espiritual, até chegarmos à medida da estatura completa de Cristo, e se nos mantivermos fiéis até ao fim, podemos então esperar com fé o dom gratuito da vida eterna, Romanos 6, versículo 23, a nossa ressurreição como seres espirituais, isto é, a glorificação, nascidos de novo. Então, finalmente, como realmente completos filhos e filhas de Deus.